Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Moa Carlos, e hoje a gente vai se aventurar por um dos cenários mais espetaculares do nosso Brasilzão, as Cachoeiras do Sudeste. Sério, vocês não têm noção do que a natureza preparou por aqui. É de explodir a cabeça. A gente sabe que o Sudeste é gigante, né? Tem cidade pra dedéu, indústria pra dar e vender, mas no meio disso tudo, escondidas entre montanhas, vales e florestas, existem quedas d'água que parecem ter saído direto de um sonho. E é pra lá que a gente vai. Preparem o seu espírito aventureiro, porque nesse vídeo a gente vai encarar trilhas, desvendar paisagens de tirar o fôlego e, claro, se refrescar nas águas cristalinas dessas maravilhas da natureza. Se segura que a aventura vai começar. Nossa expedição começa em Minas Gerais, galera, na Serra da Mantiqueira, um lugar cheio de lendas e paisagens de tirar o fôlego. É lá que a gente encontra a Cachoeira Véu da Noiva, uma verdadeira obra de arte esculpida pela natureza. Sério, o nome já diz tudo. Essa cachoeira tem uma queda d'água tão suave, tão delicada, que parece mesmo um véu esvoaçante. E o mais legal é que ela fica escondida entre formações rochosas e uma mata nativa que parece ter saído direto de um livro de fantasia. Imaginem só, a gente abrindo caminho pela trilha, o som da água ficando cada vez mais alto e de repente, bam! A Véu da Noiva se revela em toda a sua glória. A água despenca de uns 15 metros de altura, formando uma cortina líquida que, com a luz do sol, cria uns arco-íris que deixam tudo ainda mais mágico. É de ficar hipnotizado, gente. E o melhor de tudo é que a gente pode chegar bem pertinho da queda d'água, sentir a força da água na pele, a brisa fresca. É revigorante. A Véu da Noiva é aquele tipo de lugar que te conecta com a natureza de uma forma inexplicável. É paz, é energia, é beleza pura. E o mais legal é que ela fica pertinho de outras cachoeiras incríveis da região. É só colocar na mochila um lanchinho esperto, água pra caramba, e se jogar na aventura. E a nossa aventura continua, galera. Agora a gente troca as montanhas de Minas pelas paisagens exuberantes do interior de São Paulo. É lá, no meio da Mata Atlântica, que a gente encontra a Cachoeira dos Sonhos, um verdadeiro paraíso escondido. Sério, essa cachoeira faz jus ao nome. É um lugar mágico, com uma vibe tão tranquila, tão serena, que parece que a gente está dentro de um sonho. Imaginem só, águas cristalinas despencando em vários níveis, formando piscinas naturais que parecem ter sido feitas para a gente relaxar. E a trilha para chegar lá é um espetáculo à parte. A gente passa por uma vegetação tão verde, tão vibrante, que parece que a gente está entrando em um mundo completamente diferente. E no meio do caminho, a gente ainda encontra mirantes com vistas espetaculares da região. É de tirar o fôlego. A Cachoeira dos Sonhos é o tipo de lugar que te convida a desacelerar, sabe? É sentar em uma pedra, sentir a brisa fresca no rosto, ouvir o som da água caindo e esquecer de todos os problemas. É um refúgio perfeito para quem quer recarregar as energias e se conectar com a natureza. E o melhor de tudo é que a região é super bem preservada, então a gente pode curtir tudo isso com a consciência tranquila, sabendo que estamos ajudando a proteger esse paraíso para as futuras gerações. E a nossa expedição pelas cachoeiras do Sudeste continua, galera. Agora a gente desembarca na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, para conhecer um lugar que é pura magia, a Cachoeira Encantada. Sério, essa cachoeira é de outro mundo. Ela fica escondida em uma área de preservação ambiental, cercada por uma mata atlântica tão densa, tão verde, que parece que a gente está entrando em um filme de aventura. E a queda d'água é simplesmente espetacular. Imaginem só, a gente abrindo o caminho pela trilha, ouvindo o som da água ficando cada vez mais alto e de repente, bam! A cachoeira se revela em toda a sua glória, com seus 20 metros de altura despencando em um poço natural de água verde esmeralda. É de ficar hipnotizado, gente.
A água é tão clara que a gente consegue ver o fundo, os peixinhos nadando. É como se a gente estivesse dentro de um aquário gigante. E o melhor de tudo é que a gente pode nadar pertinho da queda d'água, sentir a força da água na pele. É uma experiência única. A Cachoeira Encantada é aquele tipo de lugar que te transporta para outro mundo. É paz, é energia, é beleza pura. E o mais legal é que ela fica pertinho de outras praias e cidades incríveis da região dos lagos. É só programar direitinho o roteiro para aproveitar tudo o que essa região mágica tem para oferecer. E a nossa aventura continua, galera. Agora a gente desembarca no Espírito Santo, terra de gente acolhedora e paisagens de tirar o fôlego. É lá, no meio da Mata Atlântica, que a gente encontra a Cachoeira do Paraíso, um verdadeiro presente da natureza. Sério, essa cachoeira é gigante. A gente está falando de uma queda d'água que despenca de um paredão com mais de 30 metros de altura, formando um véu de água cristalina que parece não ter fim. É de ficar arrepiado. E o mais legal é que a Cachoeira do Paraíso fica dentro de uma reserva ecológica. Então a gente está falando de um lugar super bem preservado, com uma natureza exuberante. A trilha para chegar lá já é um espetáculo à parte, com direito à travessia de rio, mata fechada e até alguns obstáculos que testam a nossa coragem. Mas acreditem, todo o esforço vale a pena. Quando a gente chega na frente da cachoeira, é impossível não se emocionar com a força da natureza. A gente se sente pequeno diante de tanta beleza. E o melhor de tudo é que a gente pode nadar nas piscinas naturais que se formam na base da cachoeira, relaxar na sombra das árvores e até fazer um piquenique com a galera. É o programa perfeito para quem quer fugir da cidade grande e recarregar as energias em contato com a natureza. E a nossa aventura pelas cachoeiras do Sudeste continua, galera. Agora a gente volta para Minas Gerais, terra do pão de queijo, do cafezinho e de paisagens de tirar o fôlego. É lá, no meio das montanhas, que a gente encontra a Cachoeira da Harmonia, um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Sério, essa cachoeira tem um clima diferente. A queda d'água não é tão alta quanto as outras, mas ela tem um charme especial. A água desce por entre as pedras, formando pequenas quedas e piscinas naturais, que são perfeitas para a gente relaxar e curtir a natureza. E o mais legal é que a Cachoeira da Harmonia fica dentro de uma propriedade particular. Então a gente tá falando de um lugar super tranquilo, sem muvuca, sabe? É o lugar perfeito para quem quer fugir do agito da cidade grande e ter um contato mais intimista com a natureza. A trilha para chegar lá é super tranquila, ideal para fazer com a família toda. E chegando lá, é só alegria. Dá para nadar nas piscinas naturais, fazer um piquenique na beira do rio, tirar fotos incríveis. É um programa para relaxar o corpo e a mente. Segura essa aventura, galera! A gente volta para a encantadora região dos lagos no Rio de Janeiro para conhecer um lugar que parece ter saído de um sonho, a Cachoeira do Sol. E não, meus amigos, o nome não é à toa. Preparem-se para um espetáculo da natureza que vai muito além do óbvio. Imaginem só, a gente abrindo caminho por uma trilha que serpenteia mata adentro, atravessando pontes rústicas que desafiam nosso equilíbrio e nos presenteiam com vislumbres cada vez mais incríveis da Mata Atlântica. A cada passo, o som da água se intensifica, criando uma expectativa quase palpável no ar. E então, meus amigos, chegamos ao nosso destino. E que destino! A Cachoeira do Sol se revela em toda a sua glória. Uma queda d'água majestosa de 22 metros que despenca sobre rochas imponentes, criando um véu de água cristalina que brilha sob o sol. Mas o grande espetáculo acontece ao entardecer, quando os últimos raios de sol tingem a cachoeira de tons dourados e alaranjados, transformando o cenário em uma verdadeira pintura viva. E não pensem que a aventura para por aí.
A Cachoeira do Sol é um convite irresistível para um mergulho refrescante em suas águas cristalinas. E para os mais aventureiros, a dica é explorar as trilhas que levam ao topo da cachoeira, de onde se tem uma vista ainda mais espetacular de toda a região. Chapter 7 – Cachoeira do Refúgio, um santuário natural no Espírito Santo. Preparem seus corações aventureiros, porque nossa próxima parada é no coração do Espírito Santo, em um lugar onde a natureza se revela em sua forma mais pura e exuberante, a Cachoeira do Refúgio. E acreditem, o nome já diz tudo. Esqueçam o agito da cidade, o estresse do dia a dia, porque nesse paraíso escondido, o tempo parece fluir em outro ritmo. A Cachoeira do Refúgio é um convite para se desconectar do mundo exterior e se conectar consigo mesmo em meio à beleza singular da Mata Atlântica. Imaginem só, a gente se aventurando por uma trilha que serpenteia por entre árvores centenárias, cruzando riachos cristalinos e se deparando com uma rica diversidade de fauna e flora. A cada passo, o som da cachoeira se intensifica, criando uma trilha sonora relaxante para nossa aventura. E então, surge diante de nós a Cachoeira do Refúgio, com sua queda d'água de 17 metros, despencando em um poço natural de águas límpidas e convidativas. É impossível resistir a um mergulho revigorante nesse verdadeiro oásis em meio à mata. Mas a Cachoeira do Refúgio é muito mais do que um simples mergulho refrescante. É um convite à contemplação, à paz interior, a um reencontro com a natureza em sua forma mais pura e inspiradora. Chapter 8 – Cachoeira da Tranquilidade, encontrando a paz interior em São Paulo. E a nossa busca por paraísos escondidos continua, galera. Desta vez, a gente volta para São Paulo, mas esqueçam a selva de pedra e o agito da capital. Nossa expedição nos leva para um refúgio de paz e serenidade, a Cachoeira da Tranquilidade. Localizada em meio à vastidão dos parques estaduais de São Paulo, a Cachoeira da Tranquilidade é um verdadeiro oásis para quem busca um momento de paz interior em meio à natureza exuberante. E o nome, meus amigos, não poderia ser mais apropriado. Imaginem só, a gente percorrendo trilhas que serpenteiam por entre a densa mata, respirando o ar puro e se encantando com a rica diversidade da fauna e flora local. A cada passo, o som da água se intensifica, criando uma melodia relaxante que acalma a mente e a alma. E então, surge diante de nós a Cachoeira da Tranquilidade, com sua queda d'água de 20 metros, despencando suavemente sobre um leito de rochas, criando um véu de água cristalina que parece ter saído de um conto de fadas. Sentir a brisa leve que emana da cachoeira, ouvir o som relaxante da água caindo sobre as pedras, contemplar a beleza singular da natureza ao redor. É impossível não se sentir em paz nesse verdadeiro santuário natural. Chapter 9 – Cachoeira da Inspiração, despertando a criatividade em Minas Gerais. E a nossa aventura continua, galera. Nossa próxima parada é em Minas Gerais, terra de montanhas imponentes, história rica e, claro, cachoeiras de tirar o fôlego. E a estrela da vez é a Cachoeira da Inspiração, um lugar que, como o próprio nome sugere, desperta a criatividade e a conexão com a natureza. Esqueçam o mundo lá fora, os problemas do dia a dia, porque na Cachoeira da Inspiração, o tempo parece parar. Rodeada por um cenário de tirar o fôlego, com montanhas verdejantes e vales encantadores, essa cachoeira é um verdadeiro deleite para os sentidos. Imaginem só, a gente percorrendo trilhas que desafiam nossos limites e nos presenteiam com vistas cada vez mais espetaculares da natureza. A cada passo, o som da cachoeira se intensifica, criando uma melodia empolgante que nos impulsiona a seguir adiante. E então, surge diante de nós a Cachoeira da Inspiração, com sua queda d'água de 19 metros despencando com força total, criando uma névoa refrescante que,
Ao encontrar os raios de sol, forma um arco-íris mágico. Sentir a energia vibrante da cachoeira, se banhar em suas águas revigorantes, contemplar a beleza singular do cenário ao redor, é impossível não se sentir inspirado nesse verdadeiro paraíso natural. Chapter 10 – Cachoeira dos Encantos. Encerrando a jornada em grande estilo. E chegamos ao fim da nossa aventura épica pelas cachoeiras mais incríveis do Sudeste, galera. Mas calma, a gente não poderia terminar essa jornada sem antes conhecer um último paraíso, a Cachoeira dos Encantos, no Rio de Janeiro. Localizada na exuberante região dos lagos, a Cachoeira dos Encantos é a prova de que as melhores surpresas da natureza estão, muitas vezes, escondidas em meio à mata densa e às trilhas desafiadoras. Preparem-se para se encantar. Imaginem só a gente se aventurando por uma trilha que serpenteia por entre a Mata Atlântica, cruzando riachos cristalinos e se deparando com uma rica diversidade de fauna e flora. A cada passo, o som da cachoeira se intensifica, criando uma expectativa quase palpável no ar. E então, surge diante de nós a Cachoeira dos Encantos, com sua queda d'água de 21 metros, despencando sobre rochas escarpadas, criando um véu de água cristalina que brilha sob o sol. Na base da cachoeira, piscinas naturais de água cristalina nos convidam para um mergulho refrescante e relaxante. Mas a Cachoeira dos Encantos reserva ainda mais surpresas. Ao final da tarde, os últimos raios de sol tingem o céu de tons alaranjados e avermelhados, criando um espetáculo de cores que se reflete nas águas da cachoeira. É de tirar o fôlego. A aventura continua. E aí, galera, curtiram essa expedição pelas cachoeiras mais incríveis do Sudeste? Deu para sentir a energia da natureza, né? Cada cachoeira com sua beleza única, suas histórias, seus encantos. Sério, o Brasil é um país abençoado demais. Mas a aventura não termina por aqui não. Ainda tem muita coisa incrível pra gente descobrir juntos. Então já sabe, né? Se inscreve no canal Mário Top 10 da Verdade. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários qual dessas cachoeiras você ficou com mais vontade de conhecer. E aí, qual vai ser a próxima aventura?